Muito bom dia, amigos queridos, família tão preciosa, graça e paz. Eu estou muito emocionado aqui com a presença do Senhor nos nossos corações e eu quero começar dando excelentes notícias para você. Você que parou todo o seu tempo, suas dinâmicas de família, de lar, para estar conosco, estar com o Senhor. Notícia linda e maravilhosa para o seu e para o meu coração. Jesus está aqui. Ele fez uma promessa tão linda. Ele falou que quando 2 pessoas ou 3 estivessem reunidas no nome dele, Ele estaria neste lugar, neste ambiente, ainda que online. Ele está aí, Ele está aqui. Ele prometeu que a palavra dele nos transformaria, traria santificação, nos alimentaria. Então a notícia maravilhosa desta manhã é que o Senhor está entre nós, Ele está em nós, e nós vamos concluir este tempo, ao final desse encontro, mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a vontade dEle. Dessa maneira, sem dúvida alguma, seremos pessoas muito bem-aventuradas, pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas que têm prazer em abençoar, em repartir e dividir. Com isso, amigos, Vitz, pedir a gentileza se você puder soltar para nós, obrigado. O timer, tá bom? Obrigado. Com isso, amigos, dando sequência então à série das bem-aventuranças que nós começamos há 2 domingos atrás, ouvindo que a pessoa que é pobre de espírito, que se esvazia de si mesmo, essa é uma pessoa que se enche do Senhor e por isso ela é mais do que feliz. Bem-aventurados, podemos dizer que são os felizes, aqueles que são mais que felizes, são plenos, realizados. E no domingo passado nós ouvimos que aqueles que choram pelos seus próprios pecados, para que sejam curados, transformados, restaurados à imagem e semelhança do Senhor, choram pela nação, pelo próximo, por pessoas que ainda nem sequer conhecem o Senhor, são pessoas bem-aventuradas também. E dando sequência então a essa série linda, Agarre as bem-aventuranças, hoje nós vamos falar sobre, pode colocar na tela para nós, Vini, por favor, Mateus capítulo 5, verso 5, que diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O Senhor está falando para nós que aquela pessoa que é humilde, ela é mais do que feliz. Como são felizes os humildes. E eu quero trazer um pouco do contexto desse sermão. Aliás, que riqueza, né, irmãos? Algo que o Senhor falou há cerca de 2000 anos atrás, de uma maneira íntima com seus discípulos, está acontecendo de novo. Ele está encontrando no meu e no seu coração intimidade, e Ele vai falar comigo e contigo, nos nossos corações, da mesma maneira que Ele falou. E Ele havia passado o contexto do Sermão da Montanha, quando se deu as bem-aventuranças. Ele vinha de uma consagração de 40 dias, sem comer e sem beber, se preparando para o seu ministério. Era quando Jesus Cristo ia se revelar para a humanidade, como Filho de Deus, como Messias. Então Ele cumpre esse tempo, se enche ainda mais do Espírito Santo, e Ele sai, e Ele começa a pregar. E Ele decide voltar para Galiléia, e lá vai para a cidade de Cafarnaum, e Ele começa a pregar nos templos daquela época, as sinagogas, cura enfermo, as pessoas traziam enfermos de toda parte. Na região da Síria Ele ficou muito conhecido, Ele se tornou um nome muito afamado entre as pessoas. Lunáticos, endemoniados, paralíticos, toda a espécie de enfermidade, de doenças, traziam até o Senhor, e Ele as curavam todas. Por isso uma multidão começa a se aproximar de Jesus, uma multidão começa a querer estar perto dele, saber quem ele é, esses sinais, essas maravilhas, o ensino, tudo isso atraía a atenção de pessoas, de muitos povos. E é nesse contexto que o Senhor vê a multidão, no Evangelho de Mateus capítulo 5, e Ele decide subir até um monte. Ele se senta, a Bíblia diz que Ele se senta, está no início do capítulo 5, que nós vamos ler. Ele se senta, os seus discípulos se aproximam, e Ele começa a conversar com os seus discípulos. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo o Senhor cuidando do nosso coração. Os discípulos estavam vendo, Ele estava se tornando uma pessoa notória, pública, afamada, muitos seguidores, algo que nos dias de hoje, muitas pessoas buscam isso, né? Reconhecimento, destaque, relevância, evidências, seguidores, público, plateia. E Jesus, vendo aquilo acontecer de uma maneira natural, Ele nunca buscou isso, Ele veio servir. Quando Ele veio isso acontecendo para proteger o coração dos seus discípulos e mostrar para eles o caminho da verdadeira felicidade, porque bem-aventurado é uma pessoa muito feliz. Como são felizes? Então Ele começa a falar: não é isso que vai fazer você feliz, não é isso que vai tornar vocês pessoas, homens e mulheres felizes, não é se vocês vão ter esses seguidores, vão ter essa multidão atrás de vocês, se vão querer entrevistar vocês, se vocês serão pessoas públicas, mas se vocês forem pobres de espírito, mas se vocês chorarem por transformação, por arrependimento, e se vocês forem humildes.
Quando a Bíblia diz, irmãos, sobre humildade, a gente poderia pensar na condição financeira de uma família, de uma pessoa, mas não é isso que Jesus está falando. Humildade aqui não se refere à condição financeira. Humildade se refere ao nosso coração, quem nós somos. Humilde é aquela pessoa que é simples, que é modesta, que é discreta. Humildade tem a ver com você ter ciência. Você sabe, você tem conhecimento das suas limitações, das suas fraquezas. Você sabe ouvir conselho, você pede ajuda. Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece as suas falhas. O humilde, ele reconhece a dependência de Deus. É isso que Jesus está falando. A pessoa, quando tem esse coração sincero, quebrantado, disposto a aprender, a buscar, a ouvir, a recomeçar, essa é uma pessoa feliz. Me permita que eu vou tomar um pouquinho de água. Então, irmãos, por que será? Porque eu vejo uma contramão de caminhos aqui. O mundo oferecendo para nós a fama, o glamour, a relevância, a notoriedade, o destaque, o nome, a projeção, a promoção, o crescimento. E Jesus apontando para a humildade, apontando para ser pobre de espírito. E me fala que se eu e você formos assim, nós seremos mais do que felizes, seremos bem-aventurados. Como é que é isso na prática? Como é que eu ser uma pessoa pobre de espírito, que chora, e que é humilde, que se rebaixa? Porque se você for na raiz, na origem da palavra humilde, humildade, você vai ver que está chão, terra, se rebaixar. Como é que essa pessoa vai ser feliz? Então eu queria compartilhar alguns momentos da nossa vida, coisas que todos os dias acontecem conosco, aonde um coração humilde vai produzir felicidade, vai produzir bênçãos para nós e para aqueles que convivem conosco. Eu quero começar a partir do texto de Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6, está aparecendo na tela. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu vou ler mais uma vez. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Irmãos, vocês já pensaram que tristeza ter Deus como seu opositor, como seu oponente? Por causa de um coração duro, por causa de um coração que não se quebranta, que não pede perdão, que não confessa, que não se humilha, que não escuta, que não pede ajuda, que não para aprender, que não reconhece, que não recomeça, que não dá novas oportunidades. Um coração autossuficiente, que se apoia nas suas credenciais, informações e certificações, nos seus bens, nas pessoas que você conhece, em coisas materiais, todas elas passageiras. Que tristeza, porque Deus fala que quem tem esse coração, que se apoia em tudo isso, que tem vaidade, que tem orgulho, o oposto de um coração humilde é um coração soberbo, vaidoso, altivez, arrogância. A Bíblia diz, o Senhor está falando que quando uma pessoa está assim, por amor a ela, é amor, Deus vai se opor. Mas aos humildes Ele concede graça. Nós queremos ter Deus como nosso aliado ou como nosso oponente? Se temos um coração humilde, Deus é nosso aliado. Por isso que Jesus falou que os humildes de coração são bem-aventurados. Porque quando Deus vê a humildade, irmãos, ainda que nós tenhamos falha, ainda que o trabalhar do Senhor em nós está só no começo, tem uma longa jornada, e assim é a vida cristã. Até o último suspiro estaremos sendo transformados de fé em fé, de situação em situação, de ocasião em ocasião, de glória em glória. Isso não vai acabar, por mais alto que esteja a sua fé, sua maturidade, seu discernimento, sua santidade, você também está sendo transformado. E você que chegou aqui, que é recém-chegado do corpo de Cristo, na família do Senhor, acabou de entregar sua vida para Jesus, ou vai entregar sua vida para Jesus hoje você vai ter essa oportunidade eterna de entregar sua vida para Jesus, de fazer dele o seu Salvador, de receber a promessa, e essa é a promessa, a vida eterna. Então não importa o nível que nós estamos, se Ele encontra um coração humilde, sincero, Ele se torna nosso aliado, Ele concede graça, Ele prometeu. Olha que tristeza, irmãos, não vai aparecer na tela, mas esse é o contexto que o Senhor está falando. Tiago capítulo 4, eu vou ler do versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia, não vai aparecer na tela. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Está falando das nossas contendas, discussões, problemáticas. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês?
Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que têm. Muitas vezes, essa luta que há entre nós, que há dentro de nós, essa ausência de paz, essa ânsia de que algo não está pleno, não está completo, falta alguma coisa. Talvez a gente tenha muitas coisas que se almeja. Talvez você já tenha a casa que é sonho de tantos, o filho que já é sonho de tantos, o casamento que é sonho de tantos, a carreira que é sonho de tantos, o carro que é sonho de tantos. Você pertence a um ministério que é o sonho de tantos. E você, uma pessoa que sempre irritada, impaciente, disposta a entrar por um ringue, a pelear por tudo, não abre mão. É sobre esse contexto que Deus está falando, esse coração. E aí ele continua no versículo 3, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então é desse coração que o Senhor está falando, um coração que não tem a motivação correta, que não quer prosperar para ser uma bênção, mas quer prosperar porque só pensa em si mesmo, que é o oposto da lei. A lei é amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso querer algo apenas para mim, por mim, para mim? E aí ele completa, versículo 4, Tiago 4,4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Um coração que além de não se prostrar diante do Senhor, além de não buscar a face do Senhor, além de não se quebrantar, faz conexão com os valores desta terra, um mundo que jaz no maligno, sistema caído, deformado, o pecado deformou, ele nos deformou, e essa pessoa, ela passa a ter prazer nessas questões. É nesse contexto que veio o versículo 6, que o Senhor disse, que Ele se opõe a essas pessoas. Mas olha, irmãos, olha que notícia maravilhosa. Se nessa manhã nós decidirmos pedir ao Senhor um coração humilde, receber do Senhor um coração humilde, e fortalecer, alimentar, permitir que seja forjado esse coração humilde, através de um relacionamento com Deus e uns com os outros, Ele passa de se opor a nós, ao nosso aliado. Ele começa a nos conceder graça. Que graça é essa? A graça é o favor do Senhor. A graça é uma força sobrenatural que atua em nós. E Ele disse que onde existiam muitos pecados, está aqui, guerra, contenda, adultério, e esse adultério não é apenas de relacionamento homem e mulher. Nós adulteramos o Senhor quando traímos os seus mandamentos, quando quebramos a sua lei, somos desleais ao Senhor, não honramos o Senhor. Ele nos chama de adúlteros. Estamos virando as costas para o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito chega a ter ciúmes de nós, porque nós estamos deixando o Espírito Santo que habita em nós de lado, para se render a coisas desta vida, para saciar prazeres da carne. E aí Ele oferece a graça dEle, que é o favor dEle. Ele encontrou um coração sincero, um coração humilde, quebrantado, pobre de espírito, que quer se esvaziar de tudo isso. E Ele vem com a graça onde abundou o pecado, onde tinha bastante pecado, bastante sujeira, bastante imundície. Ele fala que Ele transborda, Ele faz superabundar a graça dEle. E Ele nos dá aquilo que não merecemos, novas oportunidades, recomeço, restauração. A verdade é que se eu estou aqui hoje, e se você está aí hoje, já é a graça do Senhor. Porque se não fosse a graça, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Essa é a verdade. Ele não nos trata conforme nossos pecados, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, porque Ele encontra, apesar dos erros, apesar de até de uma certa repetição em algum nível dos erros, nós não planejamos. Eu não acredito que alguém de nós sai de manhã, se planeja, se prepara, escreve um roteiro e consagra um plano de morte. No trabalho eu vou maltratar essa tal pessoa, no trânsito eu vou ferir mais tantas, em casa vai ser A gente não faz isso. Eu creio que ninguém faça isso. E aí você vem da sua situação dependente do Senhor, você se humilha, você chora, você ora, você confessa, você pede ajuda, você anda em comunhão com os irmãos, você não perde uma oportunidade de estar conectado ao corpo de Cristo. Ele vê essa humildade, Ele fala, aos humildes eu concedo graça, Ele se torna o seu aliado. Jesus estava falando disso. Bem-aventurados os humildes de coração, receberão a terra por herança, terão Deus como aliado nos seus projetos. Essa graça também te capacita para a obra ministerial, essa graça te faz fluir nos dons e talentos e chamado que o Senhor tem para a sua vida. Você faz com leveza, com alegria, com excelência, com frutos para o Senhor, porque Ele é o seu aliado, porque Ele é aliado dos humildes. Por isso que Ele falou, como são felizes, como são bem-aventurados os humildes de coração, porque eu vou dar graça, eu vou estar com eles, eu serei o aliado, lado a lado com eles, e o meu Espírito dentro deles.
Olha só, irmãos, enquanto o mundo estava oferecendo multidão, fama, nome, entrevista, banquete, quantas coisas, se Jesus cedesse aquilo, e ele estava falando, eu quero o Pai como meu aliado, eu quero continuar humilde, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim, eu sei que se tirar o Senhor Jesus da minha vida, a equação chamada Franklin, a equação chamada você, se tirar Jesus dessa equação, sobra muito pouco no resultado, para não falar que não sobra nada. E esse é um coração humilde, que tem Deus como aliado. E aí, vocês querem o Senhor como oponente, que vai se opor, ou um aliado que vai dar graça? Nessa manhã eu tenho certeza que o Espírito Santo já nos convenceu de quem somos, de quem precisamos. E Ele é o seu e o meu aliado em nome de Jesus. Fala assim, nessa manhã, pode orar comigo em nome de Jesus, nessa manhã, eu ofereço um coração humilde ao Senhor, e recebo o Senhor como meu aliado. Eu preciso, fala assim, Senhor, eu preciso da sua graça no meu ser. E eu quero te ver na transformação do meu caráter. Seja o meu aliado, preciso da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um ponto que eu quero compartilhar com vocês. Me permitam mais um pouquinho de água, eu estou precisando. Obrigado, queridos. Desculpe aqui interromper a mensagem. Jesus falou que são bem-aventurados. Jesus falou que essas pessoas são felizes, as humildes, porque tem Deus como aliado, e porque os humildes, eles constroem relacionamentos. Grava isso, humilde, coração humilde, está sempre construindo relacionamento, está sempre preservando, blindando relacionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, me permitam aqui, vocês de vezes ou outra, vocês se relacionam com pessoas que não tratam vocês com a devida educação? Às vezes te desonra, às vezes declaradamente se mostra um certo desprazer pela sua presença e companhia. Por acaso aqui alguém já magoou vocês, já feriu vocês, já pecou contra vocês e não se arrependeu? E não pediu perdão? Não reconheceu? Por acaso alguém entre nós essa manhã aqui, vocês, pergunta por que precisam ser respondidas, irmãos? Por acaso você está lidando com essa situação? Pessoas que talvez você até ame, pessoas do seu círculo assim de convívio mais próximo, familiar, parente, da sua casa, pessoas com as quais você trabalha que repetidas vezes estão ferindo você sem você estar fazendo nada. E aí, qual que é a sua atitude? O que a gente faz quando essa pessoa não se arrepende, quando essa pessoa não reconhece, quando é uma situação recorrente? Deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre um coração humilde. Se o Senhor viesse aqui nessa manhã, aqui comigo, na sua casa, onde você estiver, e perguntasse, quais foram as últimas 10 vezes que você pediu perdão? Se eu te perguntasse, aqui ó, seu amigo, seu irmão, se eu te perguntar nessa manhã, quais foram as últimas 10 vezes que você pediu perdão? Para qualquer pessoa, a sós ou em público, você se lembraria? Vamos abaixar a régua? Se eu te perguntar quais foram as últimas 7 vezes que você pediu perdão? As suas últimas 7 vezes, esse ano. Quais foram as... Então tá, vamos melhorar. Quais foram as últimas 5 vezes que você pediu perdão? Se você tiver com dificuldade de lembrar, quais foram as últimas 3 vezes que você pediu perdão? Eu não estou incluindo pedindo perdão a Deus, que agora nós estamos falando de relacionamentos uns com os outros. Porque a pessoa bem-aventurada tem a ver com isso. Já vou concluir esse raciocínio. Quais foram as últimas 3 vezes, só 3, que você pediu perdão para alguém, não para Deus? Que você foi até a pessoa, tendo errado ou não, seja você com a razão ou ela, mas você foi lá para poder reconciliar e você falou, tá, vem cá, me perdoa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós não pedimos perdão, os relacionamentos, é questão de tempo, serão quebrados. Um irmão da célula, um irmão da igreja, um vizinho, um amigo, isso acontece entre nós, irmãos. Já foi falado aqui hoje. Não que nós planejemos errar, mas por diversos motivos, às vezes até sem saber, frustramos alguém, magoamos alguém, desonramos alguém sem saber que desonramos. E ali tem uma pessoa, ali tem um coração ferido. Se aquele coração ferido não tem humildade para dar outra face, para recomeçar, para conversar, para reconciliar, é questão de tempo para esse relacionamento se acabar. E isso é uma tristeza, a gente acumular histórias de perda. Era meu amigo, olha, servia ao lado dele, era da minha célula, era do meu ministério, olha, no trabalho a gente tomava cafezinho junto, era o primo, olha, meu irmão de sangue, nossa, hoje parece que se tornou uma pessoa. Será que não foi isso que faltou? Jesus está dizendo que os humildes, aqueles que são humildes de coração, eles têm facilidade para pedir perdão. Se você reconhece essa manhã, que tem dificuldade para pedir perdão,
mesmo quando você está errado, quando você está errada, porque nós devemos pedir perdão mesmo quando não estamos. Jesus fala que se tiver alguém ali que tem alguma coisa contra nós, a gente deve ir até essa pessoa, ainda que nós não fizermos, é ela que tem algo contra nós. A gente deve ir lá, em amor, em humildade, com carinho, orando antes, com um desejo sincero de reconciliar, perguntar para ela o que aconteceu, percebi que você está diferente, tem alguma coisa que a gente podia conversar, algo que eu preciso me retratar, é impressão minha? Se quando nós não fizermos a instrução do Senhor, é aí a pessoa que dirá quando nós erramos, quando nós sabemos que nós erramos. Sabe, erramos, cometemos um pecado. O que é pecado? Transgredir a lei. Pecado é errar o alvo, você transgrediu a lei. O Senhor fala para você fazer isso, nós fizemos isso. Então a pessoa que não tem um coração humilde, ela tem muita dificuldade para pedir perdão. Um dos frutos de um coração humilde é pedir perdão, é se humilhar, é se quebrantar, é reconhecer, é chorar, é pedir ajuda, é abraçar, é, se for possível, suplicar para continuar o relacionamento. Isso não é só na família não, isso é no corpo de Cristo, isso é no trabalho. Se você nessa manhã reconhece que tem dificuldade nessa área, parabéns, sabe o que significa? Se você reconheceu, eu reconheço, irmãos, eu venho buscando esse crescimento nessa área também. Já orei, já confessei, tenho buscado isso. E a notícia, mais uma notícia boa para essa manhã, para o seu e para o meu coração, se você reconhece, é porque o Espírito Santo que te convenceu. A palavra do Senhor diz que é o Espírito dele, chamado Espírito Santo, que convence um homem do seu pecado, convence da justiça, ou seja, do que deve ser feito, que justiça é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o caminho do Senhor, e do juízo, que além de nos convencer, ele vai nos constrangendo, porque tem uma consequência se não se arrepender, e ela é tão dura, tão amarga. Então se você reconhece, que bom, o Espírito Santo já está agindo em mim e em você, glória a Deus. Então, aquele relacionamento que você estava prestes a desistir, sabe, às vezes é seu marido, às vezes é seu marido, ele não reconhece, isso te magoa, e você está pensando, puxa, até quando eu que vou ter que me humilhar, eu que vou ter que, sendo que é ele que está me maltratando, ele que grita, ele que agride, ele que despreza. Irmãos, eu estou dando um exemplo marido e mulher, mas o seu irmão de sangue, a sua irmã de sangue, o seu pai, tem filhos que sofrem com os pais que sofrem com os filhos, e esse pai, que deveria ser o líder, o exemplo, a referência da casa, é quem está te machucando, quem está te perseguindo, quem está te gerando dor e vergonha. E seria um direito nosso, né? Eu tenho o direito para mim chega, mas a graça vai além da lei, além do direito, e te dá a graça, Deus como nosso aliado, por isso que somos felizes, bem-aventurados, humildes de coração, Deus nosso aliado, dá graça, dá capacidade, nos convence também da sua justiça, e a justiça é ir lá, e a gente reconciliar, e a gente pedir perdão. Deixa eu te falar uma coisa, adiantou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Com todo amor e todo respeito, adiantou você ficar em silêncio todo esse tempo com ele, com ela? A pessoa se arrependeu? Ela voltou atrás? Sabe por quê? Porque nós não temos o poder de mudar ninguém. O nosso testemunho, Deus usa o nosso testemunho. Não é que o nosso testemunho vai falar, Deus fala através do nosso testemunho, da nossa postura, a nossa oração, o nosso jejum, nossa fidelidade, esperar no Senhor. Deus usa tudo isso, mas é Ele que faz. Porque, irmãos, se eu deixar de falar com alguém, vamos chamar de dar um gelo, se dar um gelo um no outro fosse cura, estaria nos mandamentos recíprocos. Deem gelo uns dos outros, e o irmão se arrependerá. Não, vai criando um hiato, vai criando um gap cada vez maior, vai esfriando o relacionamento, vai gerando morte. Então Jesus falou, vocês são felizes, vocês serão bem-aventurados, vocês serão mais do que satisfeitos se vocês forem humildes, ou seja, por causa de um coração humilde, vocês, se necessário, vão até se humilhar. Mateus 23:12, está aí, Vitor, o texto de Mateus 23:12. Olha isso, olha que poderoso, irmãos, esse é o nosso aliado, ó. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, olha agora, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A si mesmo, ou seja, é uma ação, eu decido me humilhar, eu decido me rebaixar, eu decido renunciar, para não perder o meu lar, para não perder meus relacionamentos, para não perder minha célula, para não perder um bom convívio no ambiente profissional, acadêmico, com os meus vizinhos, com as pessoas com as quais eu vivo, porque a vida é feita de relacionamentos. Do momento que você se levanta, que eu saio da cama, eu começo a me relacionar com Deus e com as pessoas, e se eu não tiver um coração humilde, que triste eu serei,
porque ora eu vou ferir, ora eu vou ser ferido, ora eu vou frustrar, ora eu serei frustrado, ora eu que vou falhar, ora vão falar comigo. E a ausência de um coração humilde perde relacionamentos, mas felizes os humildes de coração. Como são felizes os humildes de coração? Eles estão acumulando histórias, eles estão ajuntando relacionamentos. Por isso que Jesus falou, porque é feliz o humilde de coração. Primeiro ponto, porque tem Deus como seu aliado, Ele concede graça ao humilde, porque Ele não perde relacionamentos. Se necessário for, o humilde até se humilha, está ali no texto, ele se humilha a si mesmo, e ele se rebaixa, porque ele não quer perder a bênção, o privilégio desse relacionamento. Ele é misericordioso. Irmãos, um coração humilde sabe de onde Deus o tirou. Como é que eu vou decretar uma sentença final num relacionamento, porque meu irmão tem dificuldade em se relacionar comigo, sendo que Deus não decretou esse decreto final? Todas as manhãs Ele renova um novo decreto de misericórdia, de compaixão, de oportunidade. Deus é longâmino, Deus oferece tempo todas as manhãs para a gente se arrepender. Um coração humilde sabe disso, sabe que, de novo, se tirar Jesus da nossa vida, da nossa história, o que sobra? O que sobra? E aí o humilde, ele é grato, ele reconhece, ele é pobre de espírito, ele já se esvaziou, ele sabe que a virtude que há nele, a graça que há nele, a riqueza que há nele vem do Senhor. E por isso ele fala, puxa, eu não merecia e Ele me deu. Por mais que o meu cônjuge também não mereça, eu vou dar para ele. Eu vou suportar, porque nós cantamos essa manhã. Sabe quem nós servimos? Sabe a quem você serve? Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando você se humilha, Ele está trabalhando por você. Quando você se rebaixa, Ele está trabalhando por você. Quando você se humilha, Ele te exalta. Exaltar é colocar a gente em lugares altos. Um casamento bonito, um relacionamento com os pais bonito, com os filhos, com propósito, com dignidade. Seu ministério, seus relacionamentos no corpo de Cristo. Onde você trabalha, onde você mora, você vai ser destacado pela humildade. Por ser pobre de espírito, o humilde é feliz, é bem-aventurado, porque ele tem prazer. Caminhando para o terceiro e último ponto desta manhã. Vitz, se você por gentileza puder só colocar mais 5 para mim. Por favor, amigo querido. Sabe por quê, irmãos? Caminhando para o final, Jesus falou que o humilde, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele tem amigos, ele não anda sozinho. Afinal, quem quer ficar ao lado de uma pessoa que sabe tudo? Que sempre está certa, que sempre tem que ser da vontade dela, que sempre ela tem razão, que sempre ela fala por último, sempre ela tem que se destacar, sempre a piada dela, a história dela, o versículo que ela lembrou, o testemunho, tudo é ela. Olha, irmãos, por mais que a gente ame a pessoa que é assim, aliás, Jesus falou que a gente deve amar até o inimigo. Agora, amigo a gente escolhe, amar até meu inimigo. Agora, amigo, as pessoas escolhem com quem ela andar. A gente escolhe andar com os filhos de Deus, amigos de Deus, os sábios que vão nos tornar sábios, aqueles que estão na mesma missão. Por isso nos submetemos uns aos outros, estamos em missão. Então essa pessoa que é soberba, que é vaidosa, que é orgulhosa, que não reconhece, ela vai afastar as pessoas. Não é porque as pessoas não a amam, porque não é uma companhia agradável. O humilde, ele gosta de dar honra, ao invés de receber, ele oferece honra. O humilde, o coração humilde, ele fica procurando virtude no outro. Ele procura virtude no outro, então ele não perde a oportunidade de elogiar. O humilde, ele não perde a oportunidade de abençoar. Um coração humilde prefere o crescimento do próximo do que o seu mesmo. Ele toma a sua cruz, ele renuncia, ele nega a si mesmo, porque ele quer ver o outro prosperar. Ele dá preferência. Onde você quer comer? Por que caminho você quer ir? Que lado da calçada você quer andar? Qual filme você quer assistir? O coração humilde, ele abre mão. Nem é a melhor opção, nem é a mais agradável, mas ele abre mão. Por isso, o humilde de coração tem companhia, nunca está sozinho. É gostoso estar perto de uma pessoa que é humilde de coração. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Não é a fama, não é o nome, não são os bens, não é a notoriedade, não é o destaque, a promoção. Isso pode acontecer, se estiver nos planos de Deus, que isso aconteça comigo ou com você, vai acontecer, mas não é isso que vai te tornar feliz. Agora, se você for pobre de espírito, se você chorar para se parecer com o Senhor cada vez mais, para ver o seu povo restaurado, se você for humilde de coração, como você será feliz. E aqui eu termino contando um desejo que eu tinha, talvez eu ainda tenha, e eu citei já para alguns amigos, que eu queria
que alguma coisa acontecesse na minha vida, que eu estivesse envolvido em algum fato notório na cidade, e por isso a imprensa soubesse que o Franklin existe, e aí eu fosse convidado para participar de um talk show bem famoso, que tem grande audiência na TV aberta. E por que eu tinha esse desejo, talvez até tenha, não chega a ser um sonho, tá, irmãos? Porque eu queria falar de Jesus na televisão. Eu queria falar do meu Jesus, do nosso bom pastor na TV. Né? Em algum nível isso talvez até esteja acontecendo, né? Porque muitos aqui estão acompanhando pelo YouTube e numa TV, e alguns talvez eu não tenha o prazer de conhecer ainda. Mas teve um convite, irmãos, que foi assim, maravilhoso, para Deus trabalhar a humildade no meu coração. Recentemente um irmão precioso me convidou para visitar uma penitenciária, uma casa de detenção feminina. E eu estava acompanhado de 2 gestores, né, com cargo de confiança, pessoas que têm autoridade dentro daquele presídio. E eles estavam me levando ali naquele lugar como se eu fosse, irmãos, fala português, como se eu fosse alguém. Sabe, e eu num lugar de pessoas presas, um lugar triste, eu estava me sentindo já constrangido. E a oportunidade que eu queria, porque esse sim era um sonho, um desejo, esse sim, esse já orei. Estive preso e não me visitastes, eu sempre quis entrar num presídio. E Deus não me permitiu, vou entrar outras vezes, eu creio. E aí eu fui levado num lugar que estava tendo uma oficina, e algumas mulheres, talvez ali umas 15 mulheres que estavam detentas, estavam sendo ensinadas uma profissão, diga-se de passagem, por um ministério, irmãos nossos, um outro ministério que são irmãos em Cristo nosso, lá dentro do presídio com um projeto lindo, abençoando aquelas mulheres. E eles me deram a palavra na frente dos 2 gestores, na frente dos dois voluntários daquela igreja que estava ali servindo. E ali, irmãos, eu pude falar. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu não tinha me preparado para aquilo, mas como o pastor Fernando fala, podemos ser surpreendidos, mas não despreparados, né? Então eu pude falar para o coração daquelas mulheres. Eu pude chorar com elas, eu pude profetizar. Eu honestamente não lembro o que eu falei para elas, mas eu lembro que algumas choravam, algumas falavam amém, fecharam seus olhos. E eu lembro que tinha uma mulher que ela não sorria, e eu via que ela estava tão longe dali, e eu procurei olhar para ela e procurei fazer uma leitura da história dela. Eu lembro que o Senhor colocou no meu coração, falar para ela assim, e eu falei para ela, você ainda vai sorrir muito, uma das marcas da sua vida é que você vai sorrir. E ela começou a sorrir, e foi uma emoção, irmãos. E depois, caminhando para o final da visita, quando eu estava indo embora, me serviram um cafezinho numa xícara, e eu acabei aceitando tomar um café lá. E quem veio me trazer o café foi uma outra mulher, que também era detenta, que tinha essa função já ali no escritório. E quando ela veio me trazer o café, ela me trazia o café tremendo. Eu não sei, irmãos, por que ela estava tremendo. Ela tremia muito, jovem. Eu estava constrangido, eu queria servir o café para ela. Eu queria servir alguma coisa para ela. Eu não pude falar com ela, o momento não me permitia falar. Eu tentei honrá-la com o meu obrigado, com o meu olhar. E eu fiquei pensando, por que ela está tremendo? Será que ela é maltratada aqui? Será porque ela está com vergonha de mim, está constrangida pela sua história? Será que ela tem problema espiritual, emocional? Será que ela teve a estrutura que eu tive? Será que ela teve o berço que eu tive? Será que ela teve as oportunidades que eu tive? O coração humilde que o Senhor tem nos dado, eu preciso muito. Estou confessando para vocês, vocês são a minha família, eu me sinto super à vontade entre vocês. Eu tenho pedido para Deus me dar cada vez mais um coração igual ao dele, um coração humilde. Nós vamos cantar agora um refrão que fala, dai-me um coração igual ao teu. E eu queria esse coração, e esse coração me fez enxergar aquela mulher. Somos bem-aventurados, somos felizes quando temos um coração humilde, porque temos Deus como aliado, porque nós construímos relacionamentos e porque nós temos amigos. É bom estar perto de uma pessoa que é humilde de coração. O convite para essa manhã, para você cantar comigo ao Senhor, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vai aparecer para você, se o Vitz puder colocar. Eu não sei se eu pedi esse texto, se eu não pedir não tem problema. Mateus, capítulo 11, versículo 28, é o convite para essa manhã. Eu encerro com esse convite do Senhor Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou repetir porque está na tela, né? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados desse coração, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha o convite. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
Jesus é humilde de coração, coração é a natureza de Jesus, coração é a essência, é natural para o Senhor ser humilde, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Enquanto você recebe agora no seu espírito esse louvor, se prepara para dizer sim para Jesus. Ele falou: venham a mim, entreguem para mim, eu vou dar descanso, eu vou dar um coração humilde para vocês, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Receba esse louvor no seu coração. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quer descanso para a sua alma, se você quer ser uma pessoa feliz e bem-aventurada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao descanso eterno se não for por Jesus. Se você quer receber Jesus Cristo nessa manhã como o Senhor e Salvador da sua vida, é o convite mais importante que foi feito para você. Não tem nenhum outro convite melhor, maior, mais importante que esse. Coloca a mão no seu coração e ore comigo. Se você já fez essa entrega, se você já pertence ao Senhor publicamente, já confessou a sua fé, mas reconhece que precisa de um coração humilde, quer aprender com Jesus, um coração manso e humilde, coloca a mão no seu coração e orem assim comigo. Eu também estou orando esta oração, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu recebo ela no meu coração. Além da Tua palavra, eu quero o Teu Espírito. Além do Teu Espírito, eu confesso que preciso aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu quero um coração humilde. Eu quero que a minha natureza seja humilde. Tenha misericórdia de mim. Me transforma, me ajuda. Quero o Senhor como aliado, não como meu oponente. Conceda-me Tua graça, conceda-me Teu favor, ajuda-me nos meus relacionamentos. Quero ser feliz, bem-aventurado e próspero, segundo a Tua vontade e palavra, em nome de Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus agora, ore assim comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, junto com os meus irmãos, minha nova família, eu entrego minha vida inteira ao Senhor, como meu pastor, como meu rei, como meu salvador, como a minha vida. Eu Te recebo, Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu creio que o Senhor Jesus já está habitando dentro da sua vida, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Junte-se a nós, vamos andar junto, porque quem crê anda junto, aprende junto, vive junto, um povo unido. Deus quer ver seus filhos unidos. Deus te abençoe muito, conte conosco, em nome de Jesus. Amém.